Olá, meus amores! Bons dias! Voltamos, estamos aqui juntinhos para mais uma aula. E agora, a aula de geografia. E vamos falar de trabalho. Olha, estávamos falando há um períodozinho aí já um pouco longo sobre o meio ambiente, sobre as formas que o homem se utiliza para modificar o meio ambiente e em todas essas formas de modificação do meio ambiente, o homem utiliza o trabalho, a mão de obra do trabalho e do trabalhador. E o trabalho, ele tem inúmeras vertentes. E aí, a gente vai iniciar essa aula com um cordel super bonitinho que eu encontrei aqui, que fala das profissões, porque para se exercer trabalho, a gente precisa ser profissional de algo. Então, e tem inúmeras, como eu falei para vocês, o leque de trabalho é gigantesco. São inúmeras profissões e que todas são muito importantes. E o Cordel das Profissões diz assim: quero pedir permissão a todo trabalhador que sustenta essa nação a troca de seu suor, do informal ao contratado, ambulante ou empregado, seu trabalho tem valor. Por isso vou começar pelo amigo professor, que enfrenta o batente, creio que o faz com amor. Público ou particular, quero parabenizar seu trabalho, professor. Não posso deixar de falar de você, que é o zelador, que deixa tudo arrumado como seu chefe ordenou. Diarista ou contratado, não se sinta envergonhado. Seu trabalho tem valor. Vou falar também do porteiro, o nobre trabalhador. Às vezes, sem ter conforto, mas fica ali, sim, senhor. Pequena ou grande empresa, saiba com toda certeza. Seu trabalho tem valor. Vou falar nesse momento do ambulante ou camelô, que come o dia inteiro o pão que o ruim amassou. Para se livrar dos fiscais, não desista, meu rapaz. Seu trabalho tem valor. O pedreiro, o carpinteiro, que são de um outro setor, o servente de pedreiro, o engenheiro e o construtor, também o chefe de obras, com energia de sobra, seu trabalho tem valor. E o comerciante? O servente, o vendedor, o gerente, o caixeiro, o técnico de extintor, o varredor da calçada, o pintor da fachada. Seu trabalho tem valor. Também quero aqui falar do mecânico, do soldador, do carteiro, do dentista, do técnico em ventilador. Seja mais simples função, digo com toda exatidão, o seu trabalho tem valor. Lembrei-me do carreteiro, exemplo de sofredor, que viaja o tempo inteiro, quer faça frio ou calor, nas estradas do país. Para esse também eu digo, seu trabalho tem valor. Continuando esse cordel, vou falar do agricultor brasileiro de mãos grossas, da riqueza, um produtor, verdadeiro cidadão, desbravador do sertão. Seu trabalho tem valor. Tem também o borracheiro, o engraxate, o pintor, o cozinheiro, o leiteiro, o enfermeiro, o doutor. 7 funções diferentes. Mas eu digo sinceramente, cada um tem seu valor. Vou falar do jardineiro, do verdureiro, do selador, marceneiro, serralheiro, vidraceiro, lixador. Fazem serviços distintos. Mas é verdade, eu não minto. Eita, trabalhinho de valor. A secretária do lar e o que dirige o trator. Também não pode faltar o técnico em computador, secretário de finanças, o que opera a balança. Seu trabalho tem valor. O motorista de ônibus, o fiscal, o trocador, o frentista, o taxista, cartunista, polidor, doceiro, cambista, redator de revista.
seu trabalho tem valor. O bancário, o segurança e o que faz computador, o perito criminal, o juiz, o promotor, o oficial de justiça, o delegado de polícia, seu trabalho tem valor. O piloto de avião, também o controlador, a comissária de bordo, os serviçais do setor, o agente de viagem, o que revista as bagagens, seu trabalho tem valor. E o eletricista, o que opera o motor, a costureira, o alfaiate, o atleta, o treinador, o roupeiro, o legista, o gandula, o massagista, seu trabalho tem valor. O maestro, o coreógrafo, o cabeleireiro, o maquiador, design, desenhista, artista, decorador, tem até o jornalista. E o que é aquele que escreve a notícia, o seu trabalho tem valor. O agente financeiro, o embalsador, o auxiliar de necropsia, o coveiro, o lavador. Tem o datilocopista, o escrivão de polícia, seu trabalho tem valor. Tem o radialista, o tecelão, o pastor, o narrador de rodeio, o peão, o domador, o curtidor e o celeiro e o humilde sapateiro, cada um com seu valor. Me lembrei do jangadeiro, catraieiro, pescador, do garçom, do jornaleiro, do músico, do compositor e até do simples artesão, em sua função, em sua humilde função. O seu trabalho tem valor. O último que eu vou falar é o colega escritor, o amigo poeta, o que também é um sonhador, que demora a escrever, para esse que eu posso dizer, seu trabalho tem valor. Peço desculpa aos demais, que nesse cordel não entrou, aos outros profissionais que o verso não alcançou. Não fiquem bravos comigo, pois para todos vocês eu digo, cada trabalho tem valor. Pois é, e é sobre o trabalho, sobre essas profissões e sobre esse valor do trabalho que nós vamos falar hoje na nossa aula de geografia. Olha, a gente já iniciou na aula passada, na aula ao vivo, falando de trabalho. Também começamos com um poema de Olavo Bilac, se eu não me engano. Lemos o poema, discutimos um pouquinho o poema, já foi no finalzinho da aula, o meu fone estava muito, não era nem o fone que estava ruim, era o meu notebook. Quando ele fica muito tempo ligado, ele começa a fazer uns barulhos, e os barulhos interferem, no caso, na minha audição de vocês, mas foi legal a aula. Então, o trabalho, ele é através do trabalho, primeiro que nós nos sustentamos, é através do trabalho que a gente mantém o progresso do país e do mundo, do planeta como um todo, é através do trabalho que acontecem aquelas mudanças ambientais que a gente falou, na paisagem, enfim, em tudo que a natureza nos oferece, a gente transforma através do trabalho. E é sobre esse trabalho que a gente vai falar hoje, sobre os setores desse trabalho. Olha, na aula passada, eu tinha perguntado a vocês quais eram os tipos de trabalho, quais eram os tipos de ações de trabalho que vocês poderiam citar. E aí vocês citaram o comércio, realmente, vocês citaram a indústria. E aí, tudo que vocês iam citando, a gente ia fazendo uma comparação, uma analogia com o que nos cerca. Então, o comércio realmente é importante e nos cerca, sim. A gente moramos numa capital, moramos na cidade, e o comércio é um trabalho dos mais atuantes no setor. Aí, vocês citaram também o trabalho financeiro de bancos também. Vocês citaram o turismo. Somos uma cidade turista e o turismo é uma ação trabalhista muito importante e lucrativa também, e que precisa ser um pouco mais valorizada também. Vocês citaram a agricultura, a gente comentaram inclusive que aos nossos arredores se planta inhame, se planta muito aos arredores mesmo, se planta inhame, se planta abacaxi, sim. A pecuária, vocês falaram da criação de gado, da criação de aves, da criação de abelhas, inclusive. Citaram também o extrativismo,
inclusive falaram a questão dos pescadores, e sim, tudo isso são atividades de trabalho, atividades de mão de obra de trabalho que acontecem. Aí só que essas atividades a gente pode dividir essas atividades trabalhistas, essas atividades de trabalho, essas ações de trabalho em algumas partes. A gente pode dividir ela em atividades do setor primário, atividades do setor secundário e atividades do setor terciário. Olha, as atividades do setor primário são as iniciais mesmo, por isso é que estão dizendo que é a primária. Vocês citaram a questão do cultivo do abacaxi, do cultivo do inhame, do milho. Então, essa é uma atividade secundária, é a atividade primeiro. Então, para eu ter o cuscuz na minha mesa, faz-se necessário que uma pessoa tenha plantado milho lá na roça. Então, é uma atividade primária. A criação de gado, a agricultura, é uma atividade primária. Por quê? Porque é a atividade primeira. Para eu ter o queijo no café da manhã, a manteiguinha para passar no pão, o trigo para fazer o pão, faz-se necessário que alguém tenha plantado o trigo lá na roça, que alguém tenha criado a vaca, tenha vacinado, enfim, cuidado dela lá para ela dar o leite de qualidade e em grande quantidade também, para ele fornecer cá para as indústrias e as indústrias passarem para os supermercados e os supermercados passarem para a gente. Então, esse é o setor primário, é esse setor que é o primeiro de todos. Então, no caso, aquele camarãozinho que aí quando vocês falaram na questão do extrativismo, a primeira coisa que veio à mente de vocês foi exatamente a questão da pesca. E aí falaram do camarão. Então, aquele camarãozinho, alho e óleo que a mamãe faz para colocar no macarrão. Ah, que delícia, que delícia. Para que ele chegue na minha mesa, só para a mamãe temperar e colocar, e fazer ele ali no alho e óleo e colocar no macarrão, ele precisou que alguém fosse buscá-lo no mar ou criá-lo em tanques, que vocês falaram que inclusive aqui dentro da cidade há alguns locais que tem tanque, tem mesmo um bairrozinho aqui próximo do meu chamado Alto do Céu, tem sim um local que tem tanque tem o que eles chamam de fazenda de camarão. Então, para o camarão chegar ou a lagosta, enfim, então faz necessário que se vá buscá-lo no mar, ou seja, você não precisou fazer um camarão, você buscou lá no mar. Ou mesmo os das fazendas, eles são seres naturalmente que você cria ali e ele vai automaticamente se reproduzindo. Então, isso é o setor primário, é o inicial mesmo. Então, o setor primário ele vai abarcar as atividades de agricultura, então plantação de cana, plantação de milho, a plantação de árvores frutíferas, o tomate, melancia, enfim. Então, tudo da agropecuária está no setor primário, porque é o setor primeiro. Precisa-se ter alguém que faça lá para que venha até nós. A agricultura, a pecuária, que aí vai englobar a criação de gado, criação de galinhas, de porcos, de abelhas, e assim sucessivamente. E o extrativismo, que você sabia que até o sal de cozinha que a gente utiliza, ele é proveniente do extrativismo? Então, o sal de cozinha, minério de ferro, a pesca, como vocês falaram na aula passada, algumas sementes e castanhas que também são retirados diretamente da natureza, nem se precisa plantar nem nada. Então, o extrativismo também está lá no setor primário, produção de madeira, essa coisa toda, setor primário. Então, o setor primário ele vai englobar as atividades de agricultura, de pecuária e de extrativismo, ou seja, de onde vai vir primeiro, são as atividades iniciais, as primárias. Depois vem o setor secundário, que esse setor secundário ele vai englobar as indústrias, ou seja, a matéria-prima, que está lá no setor primário, por isso é prima, matéria-prima, no caso, o minério de ferro, o ouro, bauxita, alumínio, madeira, criação de gado, enfim, eles vêm para as indústrias, para que a indústria, no caso do ferro, para que a indústria transforme o minério de ferro em barras de ferro, mande para outras indústrias que vão transformar em parafuso, em vergalhões, enfim. No caso da carne,
o gado que vem para o abatedouro, para aquela carne ser toda selecionada, enviada para os frigoríficos, e os frigoríficos mandar para o supermercado, do supermercado para a nossa casa. Então, o setor secundário, que é esse que vai ficar entre os dois, o próximo setor a gente vai ver já já. Então, o setor secundário, que é exatamente o que vai estar ali fazendo o balanceamento, vai ser esse setor das indústrias, que vai pegar o que veio de lá do primário e vai, aquela matéria-prima lá do primário, e vai transformar ela em produtos para serem despachados para nós. E o outro setor é o setor terciário, que aí esse já vai envolver exatamente essa matéria-prima. Já foi transformada em um outro produto e esse outro produto já vai vir para a gente. Então, ele já vai estar mais ligado à questão da compra e da venda desses produtos entre o produtor final, que no caso seríamos nós, e o produtor terciário, por isso é que ele está ali no meio, é porque ele é o terciário, quer dizer exatamente isso. Então, o secundário quer dizer exatamente isso. Então, o setor terciário seríamos nós, o produtor final. Então, vai ser aquele pessoal que vai estar lá nas feiras já vendendo diretamente para a gente, vai ser os donos de supermercados, o pessoal da farmácia. Porque, vejam, uma boa parte dos remédios, eles são retirados da natureza. A gente também já viu isso aqui. Então, lá na natureza, ele é setor primário, matéria-prima. Aí ele vai passar pelos laboratórios farmacêuticos, vai transformar em remédios, em xaropes, em comprimidos, em injeções, que é o setor secundário, e aí depois vai vir para nós, setor terciário, a outra parte do fio, que é o consumidor final. Então, o setor terciário é exatamente essa última vinda entre o que já foi produzido para a pessoa que vai vender para nós o produto final. Então, esses setores, a gente pode citar eles todos, pode fazer uma analogia deles todos aqui na nossa cidade. Vejam, podemos citar a partir da produção de leite, por exemplo. Pronto. Setor primário vai ser o produtor, que vai estar lá na fazenda, aos arredores da cidade, produzindo leite. Então, ele vai ter a vaca, ele vai precisar de espaço para aquele gado, para aquelas vacas, aqueles bezerros. Ele vai precisar de pessoas para ajudar ele a desleitar. Há também o processo mecânico de desleitar os animais, então ele vai precisar de tudo aquilo ali, e aí aquele leite ali produzido, ele vai mandar para a indústria. Pronto, mandou para a indústria. Aqui em João Pessoa também tem indústrias que transformam o leite em outros produtos. Então, lá na indústria, o leite vai ser transformado em manteiga, vai ser transformado em queijo, em requeijão, em iogurte, e depois vai para o supermercado. Então, ou seja, já saiu do primário, já passou pelo o terciário, e aí agora sim, ele vai vir para o produto final, que é do supermercado para nós, produtores. E aí pronto, este setor final é o que a gente chama de setor terciário, o terceiro setor é o que a gente chama de setor terciário, que é do supermercado, já o produto final chegando nas nossas mãos, é a última etapa. Então, esse é o setor terciário. E aí, a gente falando em trabalho, a gente precisa saber que o trabalho, ele é algo que você está oferecendo, mas você também não vai poder oferecer esse trabalho gratuito. Há leis que garantem a organização deste trabalho, ou seja, eu, por exemplo, sou professora Rose, então eu não posso oferecer o meu serviço gratuito, porque isso me toma tempo, porque isso me toma elaboração, porque isso me tomou muito estudo, então eu não posso dar de graça. Ou seja, eu ofereço o meu trabalho e automaticamente as pessoas pagam por ele. A moça que trabalha na sua casa, cuidando da limpeza enquanto a sua mãe e o seu pai estão trabalhando fora, ela não vai fazer aquilo gratuito, porque ela está oferecendo o tempo dela, ela está oferecendo a dedicação dela, o esforço dela em fazer aquilo, então ela vai ter que ser remunerada por aquilo. Pode ser mal remunerada? Não seria interessante. Pode ser uma remuneração totalmente fora da lei? Não. Há leis trabalhistas que regem todo esse processo. Talvez, pronto, aí você pode dizer, mas o sei lá quemzinho ganha mais, sei lá quemzinho ganha menos.
É injusto? Talvez. A gente precisa fazer uma análise em relação a isso, mas a gente precisa saber que precisa haver justiça, mesmo entre esse mais e esse menos. Alguém lhe oferece, há no Brasil o que eles chamam de salário mínimo, é o mínimo que se pode pagar por uma pessoa. Então, menos daquilo não pode. Isso sem falar que aquela pessoa precisa estar registrada, ou seja, há leis que vão assegurar aquela pessoa caso ela adoeça. Então, há uma lei que assegura que aquela pessoa, se ela adoecer, se ela passar por qualquer enfermidade, por qualquer coisa, há uma lei que ficar desempregada por qualquer motivo, então há uma lei que garante, essa lei é o que a gente chama de CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Isso foi feito na época do governo do Getúlio Vargas, ainda que a gente vai ver isso em história depois. Então, esta lei, ela garante que aquele trabalhador ganhe a quantidade mínima, pelo menos, para a sobrevivência dele, e que o trabalho dele não fique sem remuneração e que, principalmente, se ele, porventura, ficar sem o trabalho ou por doença ou por qualquer outro motivo, ele fique recebendo um benefício para que ele não passe por nenhum aperreio, por nenhuma necessidade. Aí uma outra coisa que eu gostaria também de falar, e a gente vai ampliar isso mais adiante, é sobre a questão da idade para se trabalhar. Olhe, hoje em dia já não é tão comum, já foi pior, já foi muito pior. Nossa Senhora, já foi muito pior. Eu trabalhei em um projeto do governo federal chamado PET, há muito tempo atrás, que era para proteger a criança do trabalho infantil. E a gente saía em alguns lugares para fazer as pesquisas, para localizar realmente essas crianças que trabalhavam. E a gente via coisas absurdas, criança fazendo trabalho de adulto, trabalho de mão de obra adulto, trabalho muito pesado, que para o corpinho frágil da criança aquilo ali era absurdo, eram coisas que iam comprometer a vida daquela criança para sempre. Então, criança pode trabalhar? Não, não pode. Há leis também que proíbem, que garantem a legitimidade da criança de ser protegida contra qualquer tipo de discriminação, enfim, e principalmente do trabalho infantil. Então, há uma certa idade, tudo isso está na lei. Então, e por que existem essas leis? Para nos proteger os trabalhadores. Então, há uma lei para proteger quem emprega o trabalhador e há uma lei para proteger quem trabalha. E há essa lei para proteger as crianças, para que elas não sejam submetidas a trabalhos que elas não possam exercer. Ah, tirar o prato da mesa não é trabalho nenhum, isso você pode fazer. Ah, colocar as roupas no varal não é trabalho nenhum, isso você pode fazer. Tirar a roupa da máquina e colocar na vasilha para ajudar a mamãe a estender não é trabalho, então. Isso não é trabalho, isso é uma ajuda que você está dando. Agora, trabalhar realmente, e principalmente trabalhar um trabalho que seja excessivo à sua força de criança, isso não pode, é ilegal, não pode, é imoral também. Então, a gente vai se aprofundar sobre isso, sobre as questões do trabalho infantil, sobre as questões dos direitos trabalhistas, mais adiante e principalmente no material de história. Por hoje, a gente fica por aqui. Façam as atividades, releiam os textos, busquem outras fontes de informações e depois que vocês estiverem com as atividades tudo ok, me enviem. Meus amores, um grande beijo, um grande abraço. A aula hoje foi um pouquinho mais maçante, porque infelizmente os dois assuntos exigiam algo mais sério, exigiam uma postura mais séria e mais contida da pró de vocês. Mas foi bom também. Tchau, tchau. Um grande beijo e